Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou pedir para vocês terem paciência com a minha voz, tá bom? Mas vamos lá, vou tentar dar o meu melhor com a minha voz assim, combinado? Bom, ontem o Rômulo compartilhou um pouquinho sobre o último capítulo, gente. Estamos chegando ao fim. Gente, hoje é o 33º dia de jejum. Tô muito feliz que você conseguiu se manter aqui junto comigo, né? Aprendendo da palavra de Deus, orando junto, clamando junto por nós, pelos nossos corações corruptos, pelas pessoas, pelo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, onde a gente tem colocado a mão no arado, que é a nossa igreja, e também sobre o público que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que são os jovens e os adolescentes, né? Então, assim, pessoal, de coração, assim, sabe? Estamos num momento muito importante. Mas também nos últimos dias, né? Que a gente realmente possa continuar até o fim. Combinado? Vamos continuar perseverando. Amém? Bom, vamos lá então, né? Neemias 13, que a gente vai ler hoje, do 4 ao 9, tá? Então vamos lá. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Gente, esse era parente próximo de Tobias, eu acho muito interessante. Depois a gente volta sobre isso. Eles haviam cedido uma grande sala. Em algumas traduções pode estar como câmara, tá? E detalhe, essa câmara, essa grande sala que ele cedeu ao grande próximo Tobias, que era, né, seu parente próximo, era conectada ao templo. Anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, e as ofertas para os sacerdotes. Então, simplesmente esse ser humano, ele chega para ocupar a sala onde está todo o alimento, onde fornece todo o alimento para os levitas e para todos os cantores e tudo mais. Gente, porém é o seguinte, você lembra quem é Tobias? Eu vou te trazer aqui a memória, vem junto comigo. Neemias 2, 19. Fala quem é Tobias para nós, além de ser uma amonita, né? Nos fala. Olha o que fala lá em Neemias 2, 19. Cadê 19? Tá aqui, ó. Porém, quando Sambalat, o Oronita, Tobias, o servo amonita, que vinha como numa das linhagens de Abraão que o Rô falou ontem, lembre? E um árabe chamado Gesem. Souberam disso o que eles estavam sabendo, gente? Se não pega o nosso videozinho aí de quando a gente leu Neemias 2:11. Zombaram de nós. Souberam do que? Da reforma. Que eles queriam reconstruir os muros. Zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Gente, Tobias era uma das oposições referente ao levantamento dos muros. E esse ser humano, Eliasebe, coloca ele dentro de uma sala conectada ao templo. Por qual motivo, gente? Vamos reler o 4, a parte B. Ele era parente próximo de Tobias. Cara, isso é muito sério. A gente precisa estar atentos que mesmo alguém sendo nosso parente, ou muito amigo, ou muito próximo, não quer dizer que a gente precisa entregar uma função ou um cargo dentro da igreja, ou que a gente precisa
né, ceder algo, a gente precisa ver como é que tá essa vida com Cristo. Nós precisamos analisar como é que tá essa vida com Cristo dessa pessoa, gente, para depois a gente tomar uma decisão como essa. Então aqui havia um conflito de interesse do sacerdote. Não estou falando de qualquer um. Detalhe, né? Enfim, vamos lá. Vamos continuar. Eu vou, né, parar aqui um pouquinho mais, pensando um pouquinho mais, né, sobre isso. O quanto que Tobias, gente, não estava querendo. Tobias não estava querendo obedecer a Deus. Ele não estava afim. E mesmo assim, né, enfim, houve aí um conflito de interesse, que a gente falou um pouquinho sobre isso. Vamos para o 6. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém. Quem que está falando aqui, gente? Neemias. Neemias não estava em Jerusalém quando o sacerdote colocou Tobias lá. Eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi sua permissão e voltei para Jerusalém, porque soube do mal que Eliasebe, como sumo sacerdote, fizeram ceder uma sala para Tobias, o amonita, nos pátios do templo de Deus. Então aqui, gente, né, aqui na parte histórica fala que foi mais ou menos 2 anos que Neemias ficou fora, né, que ele volta aí para Persa e depois ele retorna para Jerusalém. Neemias ele escutou o que estava acontecendo e voltou para lá. Porém, ele retorna. Por quê? Porque soube dessa infidelidade do sumo sacerdote. Entende? Então, quantas vezes a gente não sabe de coisas que estão acontecendo à nossa volta, né? Como Neemias, gente, né? Ele deixou tudo preparado. As pessoas estavam lendo a palavra, estavam louvando ao Senhor, e mesmo assim isso aconteceu. E voltei para Jerusalém. Então ele volta, né? No 7. Porque soube desse mal. Fizeram ceder uma sala para Tobias. 8. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala, da câmara. Então assim, então Neemias chega, ele não se opõe. Não, não é que ele não se opõe, ele não concorda, falei a palavra errada, desculpa, ele não concorda com isso. E já começa a tirar tudo, querido, sumo sacerdote, meu amorzinho, se sacerdote, se é teu parente, se não é, querido, ele não está com Deus, né? E começa a jogar tudo fora. Então ele começa a mandar purificar todas as salas. O 9, mandei purificar as salas, coloquei de volta nelas os utensílios do templo, com as ofertas de cereal e o incenso. Era o alimento, gente, do povo de Deus, dos que estavam servindo, os levitas, os porteiros, os cantores. Como pode? Então, assim, olha que interessante, né? E quantas vezes, gente, a gente vê, sabe, na história da igreja, uma grande câmara, uma sala enorme, que deveria estar cheia de Cristo e da sua preciosidade, está fazendo o quê? Está sendo uma humilhada como uma amonita e uma grande imundícia tomando conta daquele lugar, né? Então, assim, a gente precisa estar atento para estarmos purificando, né? O templo ali. Eu acho muito interessante quando a gente vê o retorno de Neemias a Jerusalém, gente, após, sabe, essa ausência prolongada dele, ele retorna e descobre essa questão do sumo sacerdote, que havia dado essa permissão para Tobias, e que ele era inimigo do levantamento dos muros, sabe? Ele não concordava. Então, o que que ele faz? E fica em uma sala dentro do templo, onde deveria ser o que? Armazenado todos os suprimentos destinados àqueles que estavam servindo. O fato, gente, dele permitir que Tobias ficasse ali dentro é ainda mais chocante, né? Por quê? Porque ele sabia que Tobias era oposto à construção do muro.
né? Como a gente leu lá em Neemias 2,19. Então, esse tipo de comportamento, gente, querendo ou não, ele representa uma grande violação à lei de Moisés e que exigia que o templo fosse mantido puro e separado de todos os inimigos de Deus. E a gente pode aqui fazer um paralelo com a nossa vida hoje, gente, porque hoje, que é um tempo que Jesus já veio e ressuscitou por nós e que cortou o véu, e que eu sou templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, nós juntos somos templos do Espírito Santo. Formamos o templo, não é os templos. É singular. É o templo. Quando a gente pega o Novo Testamento, nós somos o templo, não os templos. Então, eu e cada um dessa equipe somos o templo do Senhor. E de fato, fica aqui a pergunta: a gente tem negociado as coisas em Cristo? Nós temos barganhado as coisas para viver uma vida com Cristo, sabe? O nosso coração tem barganhado as coisas. Que tipo de comportamento a gente tem tido? A gente de fato tem levantado os muros do nosso coração? Né? É algo para a gente parar para pensar, gente, é sério. Né? Ou a gente tem tido conflitos de interesse de pessoas e que vai tomando o nosso coração sem a gente perceber? E isso é o quê? O templo. Isso resultou no templo, né? Então exigia que o templo fosse mantido puro e separado. O nosso coração tem sido mantido puro e separado de tudo aquilo no qual é uma oposição ao nosso Deus, sabe? Então é algo para a gente parar para pensar. A nossa geração. Então, tá assim, que o comportamento dele é uma tendência, gente, de corrupção desse sumo sacerdote dentro do próprio povo de Deus. Aonde vai, sabe? Contaminando outro. Eu contamino o coração da Rebeca, que ela contamina o coração da Ana Laura, que contamina o coração de todo mundo, sabe? Que vai contaminando. É o quê? Para contaminar o templo, que somos nós todos juntos. Somos um templo, porque a unidade nos faz isso. Então, essa passagem ela começa a destacar o que é a necessidade, o que é de vigilância constante, de um forte compromisso com a lei do Senhor, de obedecê-lo, sabe? Que bom que Neemias agiu rapidamente para corrigir toda essa situação. Então, ele sai expulsando Tobias do templo, sai purificando tudo, né? E a ação de Neemias mostra a importância de uma liderança que é justa e corajosa, que é capaz de tomar medidas drásticas quando necessário para proteger aquilo que o Senhor já construiu até aqui. Então, assim, o muro já estava construído, a cidade já estava acontecendo, as leis do Senhor estavam sendo lidas, o povo veio aquele grande avivamento no meio do povo. E depois disso tudo, me acontece isso. Então, assim, é para estarmos. E Neemias, ele não se portou novamente. Então, assim, gente, que nós possamos ser essas pessoas, sabe? De estar mesmo nos posicionando referente a esse tipo de situação. No hoje, sabe? Que a gente possa ter o nosso coração, né, no Senhor a todo tempo. E também, gente, se falando da casa de Deus, quando a gente vai escolher uma equipe, quando a gente vai escolher uma liderança, quando eu vou escolher alguém para fazer parte do meu ministério, do nosso ministério, quando eu vou fazer parte de alguém que já faz parte da noiva, só que esse discípulo está procurando qual arado ele vai colocar a mão dele. Eu preciso, como liderança, vocês precisam, como liderança, parar para pensar. Ele está em Cristo. Se a pessoa está em Cristo, ele vai se opor às coisas que Cristo fez por nós. É algo para a gente parar para pensar. Tá certo? A gente fica por aqui hoje, né? Pensando e orando sobre isso. Gente, tá certo? Um beijo, pessoal. Deus abençoe.